Olá, gente, mais uma vez, começando mais um Bem Saúde. Bem Saúde, você sabe, não fala só sobre saúde humana, mas também sobre saúde animal. Lá no último bloco, a gente tem sempre algumas dicas para você no mundo pet. Bom, a gente está no dia 16 de outubro e no mês de outubro você sabe que é o mês do Outubro Rosa. Bom, o Outubro Rosa é aquele mês que se fala sobre o diagnóstico e a prevenção e o combate ao câncer de mama. E hoje em dia também se fala sobre o câncer de colo de útero. E hoje o assunto do programa é praticamente todo esse. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer de mama com a radiologista Fernanda Bongusto e também com a Ana Matos, né? Ana Maria Matos, que é da Associação dos Pacientes Oncológicos, a APPO. E agora a gente começa com a Fernanda Bongusto, falar um pouquinho sobre essa questão do câncer de mama, que hoje em dia é o segundo que atinge as mulheres em termos de câncer. Apenas perde para o câncer de pele e, infelizmente, no Brasil, as mulheres ainda não estão prestando muita atenção, não estão correndo atrás de fazer os exames adequados para que o diagnóstico precoce seja realizado o mais rapidamente possível e, se for feito o diagnóstico precoce, lógico que o tratamento também vai ser muito mais rápido. E é com ela que eu vou falar agora, com a doutora Fernanda Bongusto. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aqui obrigada. No programa. Bom, explica pra gente um pouquinho com relação ao câncer de mama. Quer dizer, ele é o segundo, não é? E é o segundo Sim, tirando o câncer de pele, né? Então dos tumores, excetuando o câncer de pele, ele é o mais comum, né? Câncer de mama é o primeiro lugar nas mulheres, segundo lugar seria o colo uterino. E no Brasil, a gente ainda tem uma casuística, sendo que o colo uterino ainda está em segundo lugar, né? Diferente dos países envolvidos, que você já tem o câncer de endométrio. Então, focando, né, no câncer de mama, como você comentou, a gente tem essa bandeira, né, do Outubro Rosa. Cada vez mais as mulheres estão conseguindo se conscientizar, até que a gente ainda tem, infelizmente, um pouco de atraso no diagnóstico, principalmente se referindo ao SUS. Né? Muitas dessas mulheres têm uma mamografia positiva, né? Ou que a mamografia ela dá uma forte suspeição, nem sempre ela já dá o resultado de câncer, né? Você tem que realizar a biópsia, mas às vezes você tem um atraso de até 1 ano para essa paciente conseguir realizar a biópsia e assim começar o tratamento. Falando num cenário SUS, né? Então isso ainda dificulta muito nós, né, especialistas da área, tratar de forma correta essas pacientes. Agora, você estava falando para a gente em off que a idade, né, a idade padrão de mulheres que estão sendo diagnosticadas com tumores de mama diminuiu um pouquinho. No meu consultório, cada vez mais eu vejo pacientes jovens descobrindo câncer de mama. Isso no mundo inteiro. Quando você diz jovens, é a partir de que idade? 30, 35 anos. Né? Que o câncer é uma doença do idoso. Né? A gente não espera o câncer em pacientes jovens. Então, o câncer de mama, tanto é que o próprio SUS recomenda acima dos 50 anos, o rastreio, a OMS acima dos 40 anos. Então, a partir do momento que você tem uma paciente de 30, 28, como eu comecei a tratar uma paciente semana passada, com 28 anos, está totalmente fora dessa estatística. Né? E cada vez mais isso está sendo mais comum. Então, quer dizer que as mulheres mais jovens, elas têm, principalmente se elas tiverem casos na família, elas têm que ficar mais atentas. Com certeza. E o autoexame, nesse caso, é fundamental. Agora, bom, a gente está falando aqui de autoexame e a gente está falando de exames que devem ser feitos nos médicos. Então, assim, detalha pra gente, pra pessoa que está em casa, porque é sempre bom sempre ressaltar isso, porque esse passo a passo, às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas, né? Então, é importante fazer o autoexame todo mês, não é isso? O autoexame tem que ser mensal, exato. É a mulher na frente do espelho, no momento que ela se sentir mais à vontade, na hora do banho, antes de dormir, ela na frente do espelho reparar as suas mamas, ver se tem alguma simetria, se uma mama está maior, não era maior e passou a ficar maior que a outra, se o mamilo está com alguma retração, que a gente chama, né, está um pouquinho desviado para um lado do que para o outro, ou se tem alguma saída de secreção pelo mamilo, notou uma espinha que não cicatriza de jeito nenhum, alguma alteração e a própria palpação mesmo da mama, né? Se você tiver alguma dúvida, vá no seu ginecologista que ele vai te orientar melhor como que você deve palpar. E isso tem que ser feito mensal. A partir dos 40 anos, né, aí já
tem essa discussão, 40 ou 50 anos, você deve realizar a mamografia anual ou a cada 2 anos no mínimo, junto com o preventivo, né, para colo uterino, mas junto com o exame ginecológico também, né? Então, você não basta pedir para o seu médico clínico ou, sei lá, endócrino ou cardiologista pedir a mamografia e você não ir no seu ginecologista para ele te examinar. Porque muitas vezes você não tem alteração na mamografia, mas você tem alteração na mama. Então, é importante também o médico examinar essa paciente. E uma vez diagnosticado, quais são os tratamentos hoje em dia? O câncer de mama é um câncer, quando diagnóstico precoce, altamente curável. Isso é muito importante, né? Muita gente fala que o câncer não tem cura. Sim, o câncer tem cura se diagnosticado precocemente. Então, o tratamento primordial é a cirurgia, né? Seja ela uma cirurgia conservadora, em que você preserva a mama, ou até a mastectomia, seguido de radioterapia na maioria dos casos e quimioterapia em alguns casos. Nas pacientes que têm o hormônio positivo, essa paciente segue por 5 a 10 anos tomando esse hormônio para evitar o crescimento dessas células que possam vir a ter fugido, digamos assim, desse tratamento inicial. Uma vez que teve o tumor, foi diagnosticado com tumor, então tem que estar sempre verificando, Sim. né? Para uma paciente ser considerada curada, demora de 5 a 10 anos. Então, durante esse tempo todo, ela tem que fazer o acompanhamento com um oncologista, com o seu mastologista, até ele dar alta. Bom, e hoje em dia, aqui em Petrópolis, as mulheres, elas podem procurar quais estabelecimentos, quais lugares? O CTO, não é isso? O CTO, ele cuida da parte da quimioterapia, né? Então, em geral, as pacientes são encaminhadas pelo mastologista após a cirurgia, ou em alguns casos em que a cirurgia não é possível ser feita logo de cara, né? Inicialmente, elas começam fazendo a quimioterapia para depois passar para a cirurgia. Então, o CTO, ele tem esse papel importante, tanto... Em algum momento a paciente vai passar pelo oncologista, ou no início ou no final, né, depois da cirurgia. E do lado do CTO temos a Radioserra, que é onde eu trabalho, onde você tem a radioterapia, que a maioria dos tumores de mama, principalmente quando a cirurgia é conservadora, é obrigatório fazer a radioterapia, independente da idade. E aí, quem quiser saber mais informações, quiser de repente entrar em contato com você, pode procurar lá na Radioserra? Sim, nós temos o nosso site, é radioserra.com.br. Vocês podem entrar, lá tem o nosso telefone, nosso e-mail, pode ter uma sessão de tirar dúvidas, pode entrar em contato com a gente ou até visitar a gente pessoalmente, que a gente está sempre de portas abertas para receber. Muito bem, quero agradecer pela sua presença aqui no Bem Saúde. Eu conversei um pouquinho com a radiologista Fernanda Bongusto, que falou aí para você sobre os índices hoje em dia de câncer de mama, que às vezes vem aparecendo em mulheres mais jovens, a partir de 30 a 35 anos. Então, se você, de repente, tem casos na família, fique atenta, fique mais preocupada, vá ao médico, vá fazer os seus exames, faça o seu autoexame. E, enfim, com relação ao câncer no geral e principalmente no câncer de mama, o diagnóstico precoce é fundamental para que o tratamento seja feito de uma maneira bem rápida e mais tranquila, né? Quanto mais demorado seja o diagnóstico, mais demorado também vai ser o tratamento. E a gente vai fazer um rápido intervalo agora e vai falar com a Ana Cristina Matos. Eu troquei seu nome, mas agora eu acertei. Ana Cristina Matos, da PPO. Daqui a pouquinho. Voltamos já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Voltamos com o Bem Saúde, fazendo outra correção. Eu falei com a doutora Fernanda Bongusto, que é radioterapeuta. A diferença é que a radioterapeuta, ela trata o câncer. E a radiologista, na verdade, dá o laudo com relação aos tumores de mama. E agora vamos falar com a Ana Cristina Matos. Falei certo de novo. Falou. Da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos. Seja bem-vinda mais uma vez, né? Estamos as duas de rosa, representando o Outubro Rosa. O seu rosa é muito mais rosa que o meu. E aí, fala pra gente, quais são as novidades desse ano? Olha, esse ano a gente, da PPO, nós investimos muito em qualificar os nossos profissionais e trazer para Petrópolis um serviço novo, que ainda não tem aqui, de cuidados paliativos. Então, nós tivemos curso dentro da PPO, que não só a equipe da PPO foi qualificada, mas a equipe também da Secretaria de Saúde e do Alcides Carneiro. E estamos agora com um curso dentro do INCA 4, que vamos levar os profissionais do Alcides Carneiro para fazer esse curso lá de cuidados paliativos, e assim a gente começar a implantar dentro do hospital, cuidados paliativos dentro do hospital, que hoje não tem a nível de SUS em Petrópolis. E, além disso, a gente conseguiu implantar a capelania, o que está funcionando desde o dia 10 de setembro. Capelania, que cuida da parte espiritual do paciente. Tá? Então, é um grupo que é também formado dentro do INCA, que veio para Petrópolis. Hoje, na PPO, a gente já tem esse trabalho de dar assistência aos pacientes e seus familiares há um ano, e agora a gente conseguiu implantar dentro do Alcides Carneiro, que foi assim, muito bom, né? Para o hospital, para os pacientes que ficam lá, não só para os pacientes de oncologia, mas eles vão atender os pacientes em geral. E levamos também o reiki para dentro do ambulatório do Alcides Carneiro, que é uma profissional da PPO, que está lá aplicando um reiki nos pacientes toda terça e quinta-feira, dentro do ambulatório. Mas é uma batalha, né? Então, explica pra gente, a PPO hoje faz quantos anos? A PPO tem 26 anos. 26 anos. E como é que vocês conseguem se manter e, ao mesmo tempo, também ampliar os atendimentos, não é? Porque, às vezes, é difícil até manter o básico, quanto mais ampliar os serviços que vocês têm. Esse ano foi um ano muito crítico, né? Nós perdemos grandes apoiadores nossos no princípio do ano, mas, assim, a gente investiu muito em bazar, no telemarketing da PPO, que é um telemarketing superativo. Então, assim, e foi mesmo que nos sustentou esse ano, basicamente, foi os bazares. A gente começou esse ano a fazer bazar dentro da própria PPO, que a gente só fazia fora, no centro da cidade. Aí nós resolvemos fazer bazar dentro da própria PPO. E, assim, deu muito certo. Deu muito certo que esse ano, no próximo ano, a gente está querendo até fazer mais dentro da PPO e diminuir fora, porque dá mais conforto para quem está trabalhando dentro do bazar, e assim, é mais prático para a gente, né? Não tem aquela coisa de pagar transporte para levar para lá, de trazer para cá. Então, investimos nisso, arregaçamos as mangas, fomos trabalhar, né? Fizemos alguns eventos para poder suportar todas essas pessoas. Eu tinha quem pagava para a gente a conta de luz e de água. A partir de janeiro de 2018, nós perdemos essa pessoa que pagava, porque a empresa dela não estava bem, ela já pagava por alguns anos, não pôde continuar contribuindo. E assim também diminuiu também nosso movimento do telemarketing, porque muita gente ficou sem receber do Estado, né? Teve toda essa greve do Estado aí com falta de pagamento, muitas empresas fecharam. Então, assim, foi um ano muito difícil, mas eu acho assim, quando a gente tem uma dificuldade, se você vai enfrentá-la, né, você acaba arrumando outras soluções para poder continuar. Eu acho que o problema é esse, é você arregaçar as mangas, você começar a fazer um outro trabalho, mostrar que é capaz, que pode, que vai dar certo, e assim, e sempre aparece uma luzinha no final do túnel. Por exemplo, a nossa terapeuta de reiki, a Sandra, ela tinha um paciente que ela cuidava e ela gostava muito, e a gente não ia poder continuar com ela. Então, ela fez uma proposta: olha, eu vou dar dinheiro para vocês para pagar o salário dela, para que ela continue atendendo os pacientes aqui. Isso assim também foi com a nossa psicóloga, que entrou esse ano também. Então, assim, a gente conseguiu remontar a nossa equipe técnica, que a gente teve que desmontar no princípio do ano. Então, hoje a gente tem fisioterapia, temos o reiki, a psicóloga, 2 assistentes sociais. Então, a fonoaudióloga que está lá, continua lá com a gente. Então, assim, a gente tem uma equipe montada
E assim, batalhamos para manter essa equipe e para levar para dentro do hospital também, porque é super importante a PPO dentro do hospital, porque a gente pega o paciente quando ele opera, quando ele tem um diagnóstico de câncer, dali esse paciente, a gente já caminha junto com o paciente, com a família, para ele ir para quimioterapia, para ele ir para radioterapia, para ele fazer os exames. Então, assim, a gente acompanha esse paciente desde que ele tem o primeiro diagnóstico. Então, isso para o paciente é bom, para a família do paciente é bom, e para a gente também é bom, porque a gente está começando vendo lá do princípio, né, que ele começou a doença, a gente consegue fazer uma estatística melhor, como é que estão chegando os pacientes hoje no ambulatório, que, graças a Deus, depois do Outubro Rosa, a gente está conseguindo pegar uns pacientes com câncer já em estadio inicial. Isso é muito importante. As pessoas são mais conscientes. Mais conscientes. Estamos levando muita informação. A gente tem feito, em média, 3 a 4 palestras por dia. E, assim, não foi só em outubro que a gente está ministrando palestras. Ministramos palestra um ano inteiro. Fizemos um fórum de câncer de mama. Esse ano, foi em setembro, aqui dentro da cidade, onde a gente conseguiu reunir profissionais da área de saúde, conseguimos reunir o poder público junto com a gente, que é muito importante para que a gente tenha esse apoio para poder... É importante ter essa parceria, muito importante a gente ter essa parceria do poder público. Verdade. Deixa eu te perguntar, com relação à programação, a gente já está na metade, estamos no dia 16 de outubro, o que nos falta agora? Nós temos agora, no dia 18, uma peça de teatro, no Teatro Dom Pedro, que é uma comédia falando de uma mulher que recebeu o diagnóstico de câncer de mama, e ela leva essa história numa brincadeira e, sabe, assim, e com isso ela consegue superar todos os medos. Então, assim, é importante você, de repente, ir lá. A gente está com ingresso lá na barraca da Praça Dom Pedro, no dia 18. No dia 22, a gente tem um evento dentro do próprio Alcides Carneiro, com o mastologista Dr. João Medeiros, com o mastologista Dr. Carlos Vinícius e o cirurgião plástico Dr. João Medeiros, que hoje a gente está aí sem fila nenhuma para mastologia, sem fila para cirurgia de mama, então a gente tem vaga disponível para pacientes que queiram fazer reconstrução mamária. E no dia 27 nós temos a nossa caminhada, a grande caminhada, que acontece no dia 27, a partir das 14 horas, lá na Catedral São Pedro de Alcântara. Muito bem. E quem quiser saber mais informações, quiser procurar a PPO, dá o endereço para a gente, telefone. É na Rua Visconde da Penha, número 72, ali ao lado do CTO. E o telefone é 2242-0956, só você ligar se você quiser agendar uma palestra. Não temos mais vaga para outubro, mas a gente continua em novembro com as palestras. Então, se você quiser ligar para agendar palestra no seu bairro, na sua igreja, na sua escola, pode ligar, falar com a Alessandra, que é nossa assistente social, que a gente vai agendar a palestra, e convidar a todos, né, para estar presente com a gente, que é super importante. Eu acho que se a PPO chegou onde chegou, se a gente tem 10 anos aí de Outubro Rosa, estamos fazendo esse ano, é porque a gente teve a credibilidade, né, o apoio da população petropolitana, que é super importante para que a gente possa continuar a ter essa credibilidade, para que a gente possa chegar no poder público, né, e pedir que as coisas sejam resolvidas da melhor maneira possível. Então, é assim, é você indo lá, nessa caminhada, que você é que nos dá essa credibilidade. Verdade. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui no Bem Saúde. Eu conversei com a Ana Cristina Matos, que é da Associação Petropolitana de Pacientes Oncológicos, falou aí um pouquinho de tudo que a PPO vem fez esse ano de 2018 e também sobre o que falta agora da programação do Outubro Rosa, já que a gente está nesse mês aí de combate e prevenção ao câncer de mama e agora também ao câncer de colo de útero. Agora a gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Atualmente, para se aproximar do público-alvo, é preciso muito cuidado com a comunicação. Atingir resultados com eficiência requer profissionalismo e qualidade. Seja para a produção de conteúdo, serviços de comunicação integrada ou desenvolvimento de projetos multimídia, ligue para a plataforma Comunicação e Entretenimento. O grupo é formado por profissionais com expertise em audiovisual, web, impressos e mídias digitais. Plataforma Comunicação e Entretenimento, ampliando a sua voz para o mundo.
Estamos de volta com o Bem Saúde, agora falando um pouquinho sobre os resultados da Débora Santana, que é massoterapeuta. Olá, seja bem-vinda mais uma vez, Débora, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? A Débora trabalha com redução de medidas, né, Débora? Sim. Agora a gente vai mostrar um pouquinho aqui algumas imagens de pessoas que fizeram alguns tratamentos. Fala um Essa pouquinho pra cliente aí, ela perdeu 18 centímetros de gordura localizada. Você vê que eu trabalhei também a modelagem, modelando também a cintura dela, né? 18 centímetros, você Ela falou? perdeu 18 centímetros. Nossa, e foram quantas sessões? Essa daí foi em uma única sessão. Nossa! Porque eu fiz a drenagem, eu fiz um pouco de drenagem, Você faz várias modelando técnicas, e né? reduzindo a gordura localizada. É importante lembrar que são três Três né, lugares. somados. No caso, ela perdeu mais aqui, assim, no meio, onde fica a área dali do umbigo, entendeu? Aham. Onde deu aquela entradinha, assim, para poder fazer a cinturinha. E a próxima? Essa daí perdeu 10 centímetros. Né? Impressionante como que... E a pele também fica outra coisa, né? melhora o também. aspecto da celulite e dá uma firmeza na pele também. Muito bom. Eu procuro trabalhar todas essas áreas juntas, E entendeu? você usa várias técnicas. Exatamente. Essa perdeu 10 centímetros. Essa também parece que perdeu bastante, parece que até perdeu mais de 10 centímetros. Porque no caso ela estava com a barriga muito inchada aqui na frente. Então eu drenei um pouco aqui no meio, aqui na área em volta do umbigo. Fiz um pouco de drenagem. E aí foi quantas sessões? Essa daí foi uma sessão só também. Nossa, uma sessão. Uma meu só Deus. também. Imagina com 10 sessões o que a pessoa vai conseguir, né? de Perde resultado. bastante, perde bastante. Bom, quem quiser saber mais informações, quiser entrar em contato com você, como é que a pessoa pode fazer? Então, é Shopping Dom Pedro II que eu atendo. Sobre Loja 5, Salão Vanusa, 22426807, ou então no Zap 992560755. E ela tá, gente, a agenda dela já está lotada, hein? A agenda melhor está correr. muito cheia, Porque quase o não tem verão mais tá horário. chegando aí, as pessoas têm... Agora dobrou um movimento, né? As pessoas têm que correr atrás, porque Isso aí. tua agenda já está lotada. Exatamente. Bom, eu quero agradecer mais uma vez pela sua Obrigada, presença aqui. Agora é a obrigada. hora de Mundo Pet. Joga a vinheta, Michel, por favor. E no Mundo Pet de hoje, a nossa médica veterinária Priscila Mesiano, que está sempre aqui com a gente também, lá da Clínica Amigo Bicho, na Rua Monte Caseiros 414, vai dar uma dica super especial. Dá uma olhadinha. Eu não estou com insuficiência renal. Oi gente, tudo bem? Estamos de volta com mais um Dicas Vet Mundo Pet, hoje falando sobre doenças renais em cães. E quem vai explicar um pouquinho pra gente é, mais uma vez, a médica veterinária Priscila Mesiano. Olá, seja bem-vinda. Hoje temos aqui também a Branquinha, né, que está para adoção. Então, quais são as doenças renais em cães? Existe a doença renal, que é a insuficiência renal, né? Que é comum em cães mais idosos, né? Normalmente a insuficiência renal cursa com sintomas graves, como emagrecimento, perda de apetite, vômito. O vômito é bem comum em cães com insuficiência renal. O cachorrinho pode ter também diarreia, mau hálito, úlcera na boquinha, como se fosse aftas na boca. E o cachorrinho fica muito debilitado, né? Então o dono tem que prestar bastante atenção nesses sintomas e levar o quanto antes ao veterinário, né? Para que o veterinário faça exames de sangue, exame clínico e exames de imagem, né? Para que se detecte se realmente a função renal do animalzinho está alterada. E quais são as principais consequências com relação a essas doenças? Então, no cão, a doença renal é muito mais grave do que no gato, né? Os valores mais elevados de ureia e creatinina têm consequências muito mais graves. Muitos cãezinhos podem vir a óbito mesmo, com valores mais elevados. A gente, às vezes, consegue manter um animalzinho vivo com fluidoterapia, com medicamentos de suporte durante algum tempo. Existem também as diálises, né? A diálise peritoneal e a hemodiálise também. Algumas vezes a gente se utiliza desse recurso.
mas é uma doença com curso mais grave, por isso é muito necessário fazer o diagnóstico precoce, né? Quanto antes fizer o diagnóstico para tentar se estabilizar o animal, melhor. E uma vez que o bichinho tem um problema, a pessoa, o proprietário, ele tem que cuidar daquele problema para sempre. Para sempre. Uma vez renal, se não for uma insuficiência renal aguda, algumas vezes a gente consegue reverter e tornar o animalzinho novamente saudável. Mas normalmente quando a gente pega, os casos estão tão tardios que já é uma insuficiência renal crônica. E uma vez crônica, o cachorrinho tem que ser tratado para o resto da vida, né? Com fluidoterapia, com rações terapêuticas, com medicamentos, então é um tratamento para a vida toda mesmo. Com o auxílio do veterinário e o proprietário tratando o cachorrinho em casa para a vida toda. Então tá, então estivemos aqui também com a Branquinha, que está super animada, e com a médica veterinária Priscila Mesiano, que falou um pouquinho aí sobre doenças renais em cães. Logo mais a gente volta com mais dicas. Tchau, tchau!